Olá, meu amigo, minha amiga. A vida a bordo do trem fantasma bolsonarista está muito assustadora, mas para eles. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, numa manhã que certamente você acordou tranquilamente, foi cuidar da sua vida, foi trabalhar, foi fazer as suas coisas tradicionais, mas, no entanto, essa não tem sido a tônica de muitas criaturas desse trem fantasma que estão sofrendo sustos a todo instante, como foi o caso do deputado federal Carlos Jordi, que acordou ontem com a visita da Polícia Federal. Essa gente, de manhã cedo, com qualquer barulhinho, eles já estão ficando desesperados. Hoje eu vou mostrar para vocês, como previsível, algumas reações desse universo, desse trem fantasma, né, que estão acontecendo ainda hoje. E como essas pessoas têm uma visão equivocada. Eles não conseguem entender que uma investigação policial faz parte do processo da democracia, de se viver em sociedade. Essa gente nunca quis ter limites. E eles estão encontrando alguns limites agora. Limites que vão levá-los, muitos, para as cadeias. O senhor Carlos Jordi, que está reclamando que foi acordado aí com um fuzil na cabeça, o que é uma grande mentira, ele só agora deveria abraçar a ideia de os policiais de todas as instâncias terem câmeras, né, nos seus uniformes, né? Por que eles não defendem isso agora, né? E se houve algum tipo de agressão, ele tem a obrigação moral, institucional, jurídica de fazer alguma coisa. Se ele não fez, das duas uma. Ou ele é um covarde ou ele é um mentiroso. Mas aí a gente vai entrar numa outra esfera aqui de diagnósticos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque que falta tanta coragem desses bolsonaristas quando eles estão diante da justiça. Me refiro especificamente aos mentores, essas criaturas que estão e estiveram mais em evidência e que mudaram completamente os seus comportamentos. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer mais algumas informações e imagens, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, o seu comentário, porque aqui são muito importantes e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos nossos temas. Começando com essa foto aqui, né? Deputado aqui assustadão, né? E a matéria aqui de página inteira aqui no Globo, né? Mas está em todos os jornais, né? Bom dia, meu líder, né? Aqui a matéria aqui explicando por que ele recebeu a visita da Polícia Federal, né? O que será, né? Aí tem um negócio curioso, gente, que eu tô refletindo, né, nesses últimos dias, sobre a coragem ou a falta dessas figuras. Porque os que estão na linha de frente, os que insuflaram tantas pessoas, né, a praticarem uma série de crimes, esses todos são covardes, esses todos negam tudo aquilo que andaram fazendo. Já aqueles que poderiam ser considerados os corajosos, os que foram para a linha de frente e que estão presos, a gente não pode dizer que eles são exatamente pessoas espertas, né? Seriam inexpertos, vamos dizer assim, ou seriam pessoas do mundo dos apedeutas, né, que é o ignorante profundo que acreditou justamente nessas criaturas sem escrúpulos. Então, a cara dele que está muito assustada, né, enfim. E se ele tem tanta coisa assim a esconder, aí sim ele tem motivo para estar com essa cara assustada. Hoje, na coluna aqui da Vera Magalhães, tem na página 2 do Globo, que é uma página de muito destaque, né? Ela faz o seguinte comentário. O título da matéria aqui é Sem Apaziguamento. Foi deflagrada ontem a 24ª fase da Operação Lesa Pátria. Mas, na verdade, o que se viu foi apenas o começo de uma etapa crucial das investigações em torno do 8 de janeiro. A que pretende chegar aos idealizadores, incitadores, organizadores e financiadores da tentativa de provocar uma ruptura institucional por meio da baderna e da abolição da ordem democrática. E aí o seguinte, a gente vai vendo todos eles negando, né? O Carlos Jordi ontem super revoltado, todos os bolsonaristas revoltados, e é aquela coisa que eu comentei com vocês há pouco, né? A covardia como um elemento geral. Gente, vocês já viram em algum momento, algum movimento no mundo, onde alguém que estivesse defendendo uma causa, uma vez confrontado, que essa pessoa negasse tudo aquilo que estava defendendo? Por exemplo, Gandhi
negou aquilo que fez ao longo da sua vida, mesmo com todas as consequências. O Nelson Mandela negou, o Martin Luther King. A gente pode pegar, vocês podem pegar qualquer figura no mundo de qualquer natureza. Quem defende uma causa não fica dizendo depois, não era bem isso, eu nunca fiz isso, eu nunca chamei ninguém para minha causa, vocês entenderam mal. Pois é o que acontece com essa gente da extrema-direita, né? Não teve um até hoje que falou assim, não, eu quis fazer isso mesmo, enfim, mas não. Eles não têm, essa convicção deles é uma convicção de Araque, aquelas que o Bolsonaro sempre fez, né? Esse presidente nunca acatará uma ordem do Alexandre de Moraes. Aí no outro dia pede desculpa, bota o rabo entre as pernas. Quando chega no final do ano, na transmissão do cargo, sabendo os crimes que tem sobre as suas costas, foge do Brasil num avião presidencial de uma forma ilícita, de uma forma ilegal, levando joias subtraídas. Enfim, esse é o perfil. Mas o ressentimento, né, faz com que muitas pessoas, né, fiquem agarradas a essa criatura o tempo todo. Bom, hoje uma matéria do CL, mostrada aqui pela Juliana Dalpiva, nos dá conta que a esposa 02 do Bolsonaro vendeu uma mansão lá em Brasília, a mansão avaliada em 3 milhões de reais. Uma senhora que entrou super pobre, sem nada, né? Super pobre não, entrou pobre no casamento, no segundo casamento de Bolsonaro, e saiu uma mulher com vários imóveis, né? 7 apartamentos, acumulou uma grana e está aí com essa situação aqui, né? Que a Juliana Dalpiva está revelando hoje. O que nos mostra uma coisa, né? Dá para a gente dizer que essa gente ganhou dinheiro de forma ilícita ou eles são um conjunto de pessoas que formam uma verdadeira Orcrim que chegou até o poder central do nosso país? Gente, não tem bolsonarista que consiga explicar essa dinheirama, esses imóveis dessa gente. O que eles fazem não é tentar explicar, eles tentam não entrar no assunto. Ou então fala assim, não, ele roubou, mas teve gente que roubou também. Enfim, e vão por essa linha aí, né? Então a gente vai vendo as negações que eles vão fazendo, os negacionistas de fato. O Carlos Jodi vai dizer daqui a pouco que nunca ouviu falar nesse cara aqui, né? Nessa criatura aqui, ó. Que já foi presa, já foi solta, mas agora deve ser reconduzida. Aliás, eu acho que já foi preso ontem de novo também na operação. Vou dar uma checada disso mais tarde. O Dudu Bananinha está na Espanha. Como viaja o Dudu Bananinha, hein? Dizendo que no Brasil está havendo uma ditadura. Como o mundo olha a ditadura no Brasil. Dudu Bananinha, o mundo todo está olhando para o Brasil e falando assim, nossa, está vendo uma ditadura no Brasil. Eu acho que na ONU, inclusive, isso não é nem mais assunto de segunda linha, isso é um assunto mais importante, que é a Ucrânia, a Rússia, Israel, a Palestina. O assunto principal é a ditadura no Brasil. É um negócio impressionante, né? Mas, enfim, tem gente que acredita nesses apedeutas, né? E aí a nossa previsão, né? Estamos quase virando profetas aqui também, né? Com as devidas proporções e as nossas ironias, né? Porque a gente crava uma coisa aqui de alguns comportamentos que são típicos de pessoas sem escrúpulos. Então, é óbvio que eles vão reagir exatamente como nós falamos aqui. E o senhor Silas foi um desses, né? Veio para as redes, né? Povo abençoado, né? E aí eu disse para vocês que ele ia xingar o Alexandre de Moraes, ia dizer que é absurdo, ia atrás do deputado, e que é uma perseguição, quem é que vai parar essa criatura, né? Me calar. Só que ele colocou esse vídeo dele aqui, me chamou a atenção o visual ali atrás, né? Uma praia com os coqueiros, né? Senhor Malafaia, esse negócio de viajar com o dinheiro dos fiéis é um negócio que para o senhor deve ser um negócio bem legal, né? O senhor não ficar falando essas coisas aí e de repente o dinheiro ir caindo e caindo e caindo e o senhor pegar uma parte desse dinheiro para curtir umas férias com coqueiros, enfim, né? É uma coisa meio complicada, né? É um tipo de pregação da palavra, né, cristã de um modo muito peculiar, né? Essa vida nababesca aí, né? E a gente vai vendo outras criaturas, todos eles, né, reclamando, né, que o Brasil está vivendo uma ditadura. E esse aqui super ressentido, né, mostrando aqui que o Lula ontem participou de uma cerimônia
de obras, né, a retomada de obras da refinaria Abreu e Lima, né? E aí foi um capítulo especial. Gente, aí a gente sai desse trem fantasma para entrar algumas coisas propositivas, né? O presidente da República esteve nessa cerimônia ontem e, apesar de não ter tido muito destaque na mídia, eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte aqui da fala do Lula ontem. Vamos lá. Tem um negócio muito interessante que é o seguinte, gente. É a importância, né, de se estar retomando uma obra de uma planta, né, que cuida de energia e que é uma função extremamente estratégica na economia do nosso país. Então, se isso se transformar numa tônica ao longo desse ano inteiro, nós vamos ter uma percepção aqui no Brasil que, de fato, as coisas estão mudando de uma maneira muito importante. Agora, é necessário que essas mudanças comecem a chegar também de uma maneira mais intensa no bolso do cidadão comum, de uma maneira geral, né? Mas isso não invalida essa situação que aconteceu ontem e as falas do presidente. E nós estamos apenas recomeçando. O ano passado, nosso primeiro ano de mandato, foi um ano de recuperação das coisas. Sabe quando você chega no seu roçado, tá cheio de carrapicho, tá cheio de cupim, e você precisa retirar tudo aquilo, você precisa fazer o manejo da terra, você tem que arar, Ave Maria, você tem que arar essa terra, você tem que adubar essa terra. Depois que você aduba, você pega e joga a semente. Depois da semente, você joga a terra por cima. Aí começa a jogar água, porque Deus também ajuda a gente. E aí, 3 meses, 6 meses, 4 meses, dependendo da cultura que você plantar, você está colhendo as coisas. Então, o primeiro ano foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o ano da colheita. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da Renest. É preciso saber quanto dinheiro esse país perdeu nesses 10 anos de atraso dessa empresa. Quanto salário deixou de ser pago? Quantas pessoas de ter benefício nesse país? Quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional? Até chegar ao ponto da gente eleger um psicopata para ser presidente desse país da República. Alguém que vive da mentira, alguém que vive da maldade, alguém que vive de ofender os outros. E é fácil, porque para ele todo mundo aqui é ladrão, para ele todo mundo aqui é comunista, para ele todo mundo aqui defende aborto, para ele todo mundo aqui faz isso e faz aquilo, como se ele e os seus filhos fossem exemplo de família nesse país. Bom, eu achei interessante o Lula ter fundido essas questões, né? Uma visão de desenvolvimentismo, mas ter dado uma tacada ali, no sentido de mostrar que ele está compreendendo que tem um discurso também que é moralista e que funciona como uma grande ferramenta política. E aí haverá necessidade de se encarar isso de uma maneira mais contundente também, né? Que isso tenha que ser objeto de debates de toda a sociedade, para a gente entender como o banditismo moral ele é utilizado para ferramentas políticas, ou como ferramentas políticas. E aqui o inelegível fez uma ironia hoje, né? Agradeço a Boulos pela sinceridade de expor que a distribuição de renda avançou durante nossa gestão, mesmo que não tenha sido essa a sua intenção e tenha apagado a postagem logo em seguida. O Boulos fez uma postagem aqui dizendo que catástrofe bolsonarista, a renda do 0,1%, apenas 15 mil pessoas, disparou 96% e a população, 95%, subiu apenas 33%. E aí eles falam, olha, tá vendo, subiu 33%, tá vendo, nosso governo subiu 33%. Só que a matéria que é utilizada para isso, está na Folha, mostra aqui que, de fato, a renda subiu 33%, mas o período teve uma inflação de 31%. Então, o ganho real, se a gente puder dizer assim, né, de uma faixa gigantesca da população, foi de apenas 2% acima da inflação.
nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para jogar luzes, né, sobre esse banditismo aí, desse trem fantasma, que está deixando essas pessoas com os cabelos muito arrepiados, mas os trilhos estão levando muitos deles para Papuda, Colmeia e Bangu 8. Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos assuntos muito interessantes para conversar. Espero vocês, tá bom? Tchau!